when they get sounds of fear. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse absolutamente cristocêntrica. E agora, no Novo Testamento, no Novo Pacto, nós vivemos as sombras proféticas que apontam para Cristo. Tudo o que nós vimos do Velho Testamento era que como uma planta arquitetônica de uma obra consumada que é Cristo. Está claro isso? Está claro isso? O Velho Testamento apontava para um futuro que já nos abraçou hoje, que está dentro de nós. Um tempo presente que foi pavimentado por uma estrada passada, que agora construiu para nós uma estrada, pavimentou uma estrada para nós hoje. Portanto, ainda que nós estejamos no novo pacto, eu preciso, é imperativo, que eu observe tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento, tudo aquilo que foi ensinado no Velho Pacto. Faz sentido para ti? Por isso, quando eu digo que aquilo que os homens do Velho Pacto viveram não era para eles, eram para nós, entenda sobre uma ótica e perspectiva correta, porque de fato, aquilo que eles viveram, obviamente era para eles, mas era um ensinamento, um estereótipo, uma sombra e uma alegoria para mim e para você, que vivemos hoje, neste tempo presente. Amém, amados? Então, cada história bíblica é absolutamente e perfeitamente atualizada para as nossas vidas hoje e agora. Então, se alguém disser assim para você, olha, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, meu irmão, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela continua a mesma palavra, ontem, hoje e sempre. Passarão os céus e a terra, mas ela não passará. Amém? Então vamos lá, vamos construir aquilo que Deus quer hoje, em agosto de 2024. Eu intitulei essa mensagem, vamos ver se alguém lembra, de úteros proféticos. Gostaria que botassem aí. Alguém lembra dessa mensagem? Ou pelo menos algum spark? Enfim. Volto a dizer, não é que essa mensagem sendo ressignificada ela é menos importante. Pelo contrário, se Deus está repetindo uma instrução que Ele deu em outro tempo, eu posso afirmar para você que Ele só deu por duas razões: por amor e porque Ele acha que algo é necessário ser dito hoje. Amém? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de um homem, de um protagonista, um homem que deu à luz a um governo de prosperidade e justiça. Um homem que governou de maneira tão brilhante que afetou toda a nação de Israel. Um homem que deu à luz a um governo de justiça e prosperidade. E eu te pergunto, será que em 2024 há necessidade de um governo de justiça e prosperidade? Será? Será que é necessário, diante daquilo que nós vemos no Brasil ou fora do Brasil, que se levantem homens de governo para executar justiça e prosperidade? Como essa palavra é bem atual. A Bíblia nos fala no livro de Êxodo de um homem chamado José. Quem já ouviu falar de José? Um homem que se tornou um grande estadista de Deus. Um homem que foi esmagado, moído pelos processos e pelas circunstâncias da vida. Um homem que outrora foi um filho mimado, que agora aos 30 anos de idade foi nomeado governador do Egito, se tornando o segundo homem mais poderoso da terra. Repita comigo, processos. A sua ascensão foi tão grande, tão gigantesca, que o próprio faraó renomeou ele, trocou o nome dele para Zafenat-Paneia, cuja interpretação mais recorrente significa Deus fala, ou Deus salva e ele vive. Outras traduções dizem que ele é o revelador do oculto, o revelador de coisas ocultas. Em hebraico o nome é Yazaf ou Yosef, que significa que Deus adicione filhos.
Veja só os sinônimos do nome deste homem. A história de José, sem dúvida nenhuma, é uma das histórias mais belas de toda a Bíblia. Uma história com a qual a maioria de nós se identifica, e eu em particular me identifico muito. Mas é interessante que sempre que nós falamos de José, a abordagem e a leitura e as perspectivas da vida de José sempre tem uma conotação ou uma inclinação para falar do José que tem dons, o José sonhador, o José governador, o José que passou pelos processos. Mas hoje nós não vamos falar dos processos. Hoje nós não vamos falar daquele pequeno menino ou um gigante. Hoje nós não vamos falar do caráter imaculado de José. Hoje nós não vamos falar das características em si de José. Mas nós vamos falar do legado de José. Que é que todo este conjunto de valores que aquele homem construiu fez com que toda uma nação se dobrasse, com que Faraó se dobrasse e com que ele fosse de repente alçado ao maior posto da terra. Você já imaginou? O homem mais improvável, um homem esmagado pela vida, sofreu todo tipo de dores, traições, deserções, todo tipo de revés na vida, todo tipo de intempérie e colisão. No entanto, ele pega todo aquele processo, chama para si e se torna um homem de valor, de caráter imaculado, um homem que é alçado ao posto de maior estadista da terra. Uau! Esse homem tem alguma coisa para me ensinar. Avaliando a vida deste homem, eu posso certamente extrair princípios para ativar na minha vida alguma coisa que Deus está falando. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Já falei isso antes. O culto é apenas um veículo. O que Deus quer aqui é você. O que Deus quer é você. E assim como o Marcelo disse, o que Deus quer de mim e de você são respostas. Essas histórias estão na Bíblia não por acaso. Estas histórias estão carregadas e encharcadas de códigos e verdades para te ensinar e me ensinar a sermos homens cuja ontem era apenas substância, mas hoje a essência, o Cristo que habita em nós, vai se mover, vai se revelar. Faz sentido ou não? Então nós não vamos falar do menino vulnerável que se tornou esse grande estadista, mas os resultados disso. Os resultados, os processos necessários para ele chegar ao ponto de madurez. Não nos interessam tanto hoje, mas nós vamos colocar hoje os nossos olhos e as nossas lentes sobre os resultados, sobre o legado. Ok? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos tentar entender o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Êxodo 1, versos 6 e 7. Vou ler na versão NVI, está escrito assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram todo o país. Vamos lá, vamos tentar extrair sabedoria até aqui. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, em agosto de 2024. Entendemos que tudo que o Senhor falou ontem não é por acaso, o Senhor está falando conosco hoje. Nós precisamos, assim como os filhos de Sacar, discernir propósito, tempo e modo. Senhor, eu preciso me posicionar hoje como igreja, como homens que entendem que precisam se posicionar e se movimentar dentro da sua perfeita, boa e agradável vontade. Precisamos ser uma igreja cristocêntrica, que faz exatamente a tua vontade, de uma obediência total e não parcial.
Senhor, então fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração e nos ajuda a dar boas respostas diante daquilo que o Senhor nos instrui, diante daquilo que o Senhor nos ensina, diante daquilo que o Senhor nos propõe. Que não seja diferente nesta noite, Senhor. Fala conosco e ajuda-nos a responder bem. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Responder bem. Se a gente for olhar toda a história, nós vamos perceber que a vida de José foi realmente uma vida muito difícil. Vida de traições, de deserções. Quando as coisas pareciam melhorar, as coisas andavam para trás. E aqueles processos fizeram dele esse gigante que eu citei. É importante a gente reafirmar. As respostas de José fizeram com que ele se tornasse esse homem. Mas como a gente leu no texto, as respostas de José, aquilo em que ele se tornou, fez com que toda uma nação fosse afetada. As respostas de José diante da vida fizeram dele um estadista tão grande que ele afetou toda uma nação. Toda uma nação. A Bíblia diz que ele deu luz a uma geração poderosa, forte e de homens férteis. Meu amado, nós somos um corpo. Marcelo falou isso com as palavras dele. Você já parou para pensar que o meu pecado influencia a sua vida? Você já parou para pensar que as minhas vitórias, as minhas virtudes influenciam tua vida? Meu bom ou mau caráter influenciam tua vida? A história de José é a expressão máxima disso. José, com a sua história, deu a luz a uma geração poderosa na terra. E debaixo do governo de José, homens poderosos se proliferaram, se fortaleceram, se tornaram frutíferos e se multiplicaram. José deu a luz a uma era dourada, onde os hebreus que antigamente eram escravos, agora eram um povo respeitado, um povo pujante, um povo forte, um povo frutífero, um povo abençoado, um povo que crescia em número, crescia em influência. Eles eram escravos, mas debaixo de um governo, de um homem singular, eles se tornaram um povo forte. Uau! Nesse ponto da história eu me pergunto e te pergunto: o que é que você faz quando a vida te esmaga? Falando em respostas, como você responde quando a vida te esmaga? Como você responde quando a vida te golpeia com traições, calúnias, com puxadas de tapete? Você se torna um bebê chorão? Um espalha-roda, um revoltado? Ou o seu caráter te mantém íntegro, te mantém focado, com os teus olhos permanentemente no futuro? Você se mantém imutável, na rocha, fortalecido? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder bem. Fato é que assim como José, que era um sonhador literal, e esse era um dos seus dons, caminho até o florescer dos meus sonhos e dos teus sonhos podem nos tornar homens rudes, rebeldes ou homens nobres. Quem dá a resposta? Somos nós. Deus nos dá sonhos, mas até que eles floresçam, eu preciso responder bem. Eu posso me tornar um rebelde ou forte, experimentado, para administrar as coisas do Pai. Mas esse não é o foco nesta noite. Porque as respostas de José respondem claramente às perguntas acima. Mas quais foram os resultados do legado? Quais foram os resultados da vida dele? O verso 6 diz: José morreu.
José faleceu. José passou. Toda a geração de José passou. Seus irmãos também passaram, morreram. Aquele José de outrora, que tinha dado à luz a uma era gloriosa, uma era dourada, morreu. Toda a geração também morreu. No entanto, o povo hebreu andava sobre aquele pavimento, uma estrada dourada do legado de um homem brilhante. O povo era forte, numeroso, pujante, brilhante, numeroso. E Faraó diz assim: estes homens estão se proliferando muito rápido. Estes homens estão crescendo tanto que eles vão se tornar maiores do que nós. Olha só a preocupação. E aí no verso 8, pá! Nós percebemos uma transição, uma mudança imensa. Êxodo 1:8 diz assim, na versão NVI, está escrito assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, um faraó, que nada sabia sobre José. Na versão NVT está escrito assim: por fim subiu ao poder do Egito um novo rei, um faraó que não sabia da história de José, que não sabia do legado de José. Ou seja, de repente, se levanta um novo faraó, um novo governo, uma nova mentalidade. Mindset acontece sobre a face da terra. Era uma transição geracional. Era muito improvável que um rei, um faraó, não conhecesse a história daquele homem notável, José. Mas aquele novo faraó ignorou completamente a geração passada, os acordos que o velho faraó havia feito e a vida do próprio José. Muito mais do que uma mera transição política, uma mera transição de governo, era uma mudança de mentalidade. O mundo estava passando por um processo de mudança de mentalidade. Será que é mera coincidência com aquilo que tem acontecido hoje? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, nós não falávamos com a ênfase, com a força que falamos hoje sobre gêneros, ideologias, sobre marxismo cultural, sobre a escola de Frankfurt, sobre Gramsci. Nós não falávamos sobre o bullying que os professores estão sofrendo dentro das escolas, dentro das salas de aula, que professores estão se suicidando, que pastores estão se suicidando. Nós não falávamos sobre isso. Há 10 anos atrás, sequer imaginávamos que uma igreja não poderia ter uma placa na porta. Sequer poderíamos imaginar que um pastor poderia ser repreendido por defender a Bíblia. Mas o que nós vemos hoje é uma mudança agressiva de mentalidade. Um novo rei, um novo faraó que requer controle. Em agosto de 2024, existe um faraó, um príncipe neste século, que requer o meu e o teu coração. Só eu percebo isso. Era uma transição, uma mudança, uma reconfiguração radical de mentalidade. E aquela geração de José, pujante, fértil, aliada dos egípcios, agora estava sem perceber, entrando debaixo de uma nova cultura, de um novo faraó, um novo governo. Era uma nova cosmovisão daquele faraó, uma nova mentalidade. Vamos ler o que está escrito nos versos 9 e 10. Está escrito assim, eu vou ler na NVT. O faraó disse ao povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Imagine assim, as pessoas do mundo dizendo assim: veja, esses evangélicos estão tomando conta do Brasil. Veja, essa gravidade zero, esses jovens cresceram muito na cidade.
Eles estão fazendo um barulho na cidade. Há um estardalhaço na cidade. Eles estão crescendo demais. Eles estão mais numerosos e mais fortes do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Nenhuma coincidência com os dias de hoje. 2 governos, 2 culturas, 2 mentalidades antagônicas, dicotômicas. Um novo governo que desconhecia os feitos de um homem notável como José e ignorou o caráter nobre de José. E do dia para a noite apagou, ignorou o legado de José para dar agora a luz a uma nova ordem. Alguém já ouviu falar em nova ordem? Você por acaso já se viu na pele de José? Servindo pessoas, cuidando de pessoas, amando pessoas. De repente, as pessoas não discernem as suas intenções. Não veem o teu caráter nobre. Não veem as tuas boas intenções. E então tentam apagar o seu legado. Você já se viu nesta condição? Isso acontece muito em famílias. A hora que morre um pai ou morre uma mãe, aí os irmãos se revelam quem são. Tudo que você fizer ou tudo que você falar nunca é suficiente para mostrar suas reais intenções do coração. Você já viu esse filme? Isso acontece muito dentro das igrejas também, não aqui em Arujá, em outras cidades, né? Mas enfim. É aquela coisa, né? O adúltero julga que todo mundo é adúltero. Quem mente acha que todo mundo mente. O fato é que do dia para a noite os hebreus passaram de aliados para ameaça. E o verso 10 deixa claro que Faraó passou a tramar contra o povo de Deus. Qual o argumento? Eles se tornaram numerosos demais e eles podem tramar contra nós. Você já sofreu algum tipo de perseguição no teu trabalho? Olha, você nunca fez nada, Paula, mas vai que você faz alguma coisa. Aliás, essa empresa tem muitos evangélicos. Vai que eles se unem contra nós. Estou dando aqui, fazendo analogias e paralelos até toscos demais. Mas sobre uma visão ampla e macro, estou falando de nações. Estou falando de geoespiritualidade. Nós sabemos que o Egito representa o mundo e Faraó, o príncipe deste século, representa o mundo e o seu governo, as suas agendas. Lembre-se, é uma guerra de mentalidades, uma transição espiritual, uma colisão de governos, uma colisão de interesses. Na verdade, em resumo, era a colisão dos interesses de Deus e do diabo. Sempre foi assim e sempre será assim. Qual a primeira observação do novo faraó? Precisamos tramar um plano para que eles não se multipliquem. Olha, G0 não pode se multiplicar, o seu ensino não pode se multiplicar. Essa jovialidade, essa pujança, esse poder de tirar jovens das drogas não podem se multiplicar. Esse negócio que vocês fazem aí no face to face, essas reuniões que vocês fazem aí no trabalho de vocês, isso não pode se multiplicar. Isso não pode ir além. Isso tem que parar. E assim como era ontem, é hoje. A gente precisa tramar um plano para que estes homens não se multipliquem. Para que eles não levem adiante estes planos conservadores, sei lá. Então, eles começam a tramar. O faraó começa a bolar um decreto. E como era ontem, é hoje. Você acha que quando os nossos governantes se unem na terra, eles estão se unindo para apenas fazer com que o povo coma na mão deles?
Não, sobre uma perspectiva macro, o que os nossos governantes estão fazendo hoje, nada mais é do que aquilo que os governantes espirituais colocam, inseminam eles. E o fim é um só: calar a voz profética na terra. Alexandres Latoeiros. Latoeiro, tá? Preso, né? Eu não falei o nome do outro Alexandre. Mas os Alexandres Latoeiros, eles estão dentro das igrejas. Eles estão por aí. Sabe por quê? Porque o inimigo, no seu plano antagônico, ele só tem poder quando ele age de dentro para fora. O inimigo da igreja não é o mundo, não é o Alexandre de Moraes. São os Alexandres Latoeiros que atuam dentro da igreja. São os Alexandres Latoeiros que comeram o lixo e que entenderam ou não entenderam aquilo que Deus está falando, está fazendo, e estão debaixo de uma outra mentalidade, andando debaixo de um outro governo. Está entendendo? Faraó disse: eles não podem se multiplicar, nós precisamos quebrá-los, esse poder de multiplicação. Eles não podem se aliar aos nossos inimigos, pois eles podem fugir. Vamos prendê-los, então vamos criar alguma coisa, algum factoide, ou alguma coisa literal. Quem sabe uma bactéria. Gostaram que você falou em Covid aqui no começo? Vamos prendê-los. A igreja está crescendo demais, então vamos botá-los num lockdown. Vamos colocar todos eles presos e cativos. E há pouco tempo atrás a gente estava preso e cativo literalmente. Eu não sei quem falou aí que há pouco tempo, não sei se foi você também, que a gente não podia se abraçar e beijar. Foi você? Isso mesmo. Há 2 anos atrás, a gente não podia nem se abraçar. É o mesmo plano, é o mesmo príncipe desse século, é o mesmo faraó que quer quebrar o poder da igreja. É a mesma voz. 2024, faraó está lutando para que a igreja seja estéril. Mas nós, sem uma perspectiva macro, estamos preocupados com banalidades e futilidades. Estamos nos nossos encontros pessoais, tratando de picuinhas, de coisinhas, de fofoquinhas. Enquanto o povo morre, levanta a cabeça e fala: Senhor, esse sou eu quero ser a igreja que vai pisar a cabeça da serpente. O faraó está dizendo: vamos prendê-los, e nos prenderam. E sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja foi ressignificada. Deus passou um filtro na igreja. Os que eram fortes se tornaram ainda mais fortes, mas os que eram sujos se sujaram ainda mais. Está escrito. Provérbios 22, se não me engano, 11 ou 21, 11, não sei, não lembro agora. Os limpos se tornaram ainda mais limpos, mas os sujos se sujaram ainda mais. Homens com casamentos estáveis separaram. Mas separaram não assim, separaram bonitinho, não. Separaram por causa da imundície que estava lá dentro. Homens que eram líderes vigorosos, que agora saíram do armário. Estou falando de coisas sérias. A igreja foi apertada. E aí vem o exemplo de José. Quando a vida te esmaga, qual é a tua resposta? Quando a vida te estica, qual é a tua resposta? Você chora pelos cantos, você murmura pelos cantos, ou se levanta depois do processo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Vamos prendê-los. Vamos colocá-los num lockdown mental, num medo, debaixo de uma opressão, de medo, de um tacão de medo. Ou não, vamos fazer diferente.
vamos fazer com que eles vão à igreja. Não, deixem que vão à igreja, desde que a igreja não seja um lugar sério, desde que a igreja seja um circo, desde que a igreja seja um parque temático, gospel. Deixe que vão à igreja, desde que a igreja não tenha coragem de corrigir ninguém. Deixe que vão à igreja, afinal eles sequer sabem o que é igreja. Deixem que vão. E nos colocaram num lockdown mental. Estão indo à igreja, apaziguando as suas mentes, mas trancados no entendimento. Você acha que é casualidade tudo o que tem acontecido ao nosso redor? Eu afirmo profeticamente que não. A pandemia foi uma bênção de Deus. Porque ela revelou quem é e quem não é. O que é prata, pedra preciosa e ouro, e o que é feno, madeira e palha. Continua. Amados, nós estamos debaixo do mesmo decreto. Ei, nós estamos debaixo do mesmo decreto. Um decreto que diz assim: não deixem que se multipliquem, não deixem que eles estudem a palavra, não deixem que tenham uma vida de secreto, não deixem que eles vão para um lugar de gente imatura, que eles briguem entre si, que eles fiquem se degladiando, perdendo tempo, brincando de igreja. Deus está passando o filtro, poucos vão ficar. Ei, povo hebreu, apresento-lhes um novo normal. Quem já ouviu falar no novo normal? O novo normal é esse lugar do tudo pode. Tranquilo. Irmão, não existe novo normal. Existe o que é certo e o que é errado. É a mesma guerra de sempre. Faraó hoje mesmo está nos impondo este novo normal, para que a gente não se multiplique. Faraó, que é um povo estéril, nós não somos estéreis. José deu à luz a uma geração poderosa, forte e dourada. E nós temos o Cristo em nós. Nós somos úteros proféticos que darão à luz a uma nova geração de homens fortes e poderosos. É para isso que eu e você nascemos. Mas há um processo para se deixar um legado. Há um processo acontecendo agora mesmo. Qual é a nossa resposta no processo? A cada dia que passar, essa nova ordem de um novo governo mundial quer fechar a sociedade, quer nos encontrar num lockdown mental. Eles querem diminuir a influência e o poder da igreja. Eles querem erradicar o poder de Israel, erradicar o poder do povo de Deus. Presta atenção. Bom, quero aqui fazer uma pausa só para te falar a respeito de uma coisa que acontece hoje de maneira muito clara. Esta cidade, a cidade de Arujá, está cheia de Nimrods contemporâneos. Homens que edificam para si. Homens que edificam em nome de Deus. Coisas que Deus não pediram, mas edificam para si. Estão edificando torres, igrejas, para que os seus nomes sejam grandes. E a maioria de nós, ou aqueles que se julgam também, porque quem sou eu para julgar alguma coisa? Porque eu sou o primeiro a ser julgado. Aqueles que se julgam estar fazendo alguma coisa honesta, e a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas aqueles que se julgam, como eu, que se auto-intitulam, aqueles que estão temendo para fazer, não o que a galera quer, mas fazendo o que Deus quer, estes que não estão na vitrine das exterioridades, estes que não querem fazer o que o povo quer, ou falar o que o povo quer ouvir, estes estão edificando atrás das malhadas, edificando onde ninguém vê,
Mas Davi só foi alçado ao papel de rei por aquilo que ele fez, não na vitrine, não no campo, mas atrás das malhadas. Só depois de matar urso, leão, depois do processo, e depois da perseguição, e depois de ser tratado como um cão pelo pai, Saul, não o pai biológico, é que ele se tornou aquilo que ele sempre foi. Sabe, a globalização, presta atenção, nada mais é do que a confirmação do espírito nimrodiana na face da terra. Hoje em dia, há uma voz uníssona. Se nós formos falar de política, e tudo é política, ok? Entenda o que é política. Tudo é política. Vá buscar a etimologia da palavra política e entenda o que é política. Você vai ver todos os governos de esquerda tendo uma mesma voz, uma mesma agenda, uma mesma proclamação, uma voz uníssona. Como era em Babel? Eles tinham todos uma mesma voz, um mesmo entendimento. O que a Bíblia diz em Atos 2? Por que eles se tornaram fortes e uma igreja pujante? Porque todos tinham o mesmo pensar. Porque eles estavam em unicidade. O diabo sabe o poder da unicidade. E Babel só chegou a ser Babel pelo poder da unicidade. Enfim, os versos 11 e 12 dizem assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Olha só o novo governo. Estabeleceram chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros. Presta atenção, cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Mais pressão, mais eles cresciam. Mais pressão, mais eles cresciam. Por isso eu disse há pouco que os sujos se sujaram ainda mais, mas os limpos se tornaram ainda mais limpos. Aqueles que saíram da pandemia se tornaram mais fortes. Nós somos mais fortes. Quando muitas igrejas fecharam e nós quase fechamos, Deus nos tornou mais fortes. Deus nos tornou mais fortes. Deus ressignificou a igreja mundial. Deus começou a levantar igrejas virtuais, digitais, algo impensável. Há 10 anos atrás nós já falávamos isso. Deus ressignificou a igreja não fechou, a igreja desabrochou, a igreja despertou. É isso que precisa acontecer em agosto de 2024. Há um decreto de morte sobre nós, há um decreto de morte sobre você, mas nós vamos dar à luz a uma nova era dourada, a uma geração profética poderosa, de homens fortes, homens processados pelas circunstâncias da vida. Deus está ressignificando, presta atenção nisso, as questões que envolvem os templos. Escreva isso. 4 de agosto de 2024, a questão dos templos vai mudar. Em pouco tempo, nós não vamos mais nos reunir em templos. Nós vamos nos reunir em campos móveis, em lugares. Amanhã nós vamos estar num lugar, depois de amanhã vamos estar em outro lugar, depois de amanhã nós vamos estar em outro lugar. Campos móveis. Nós vamos voltar para os lares, nós vamos voltar a ser undergrounds, nós vamos voltar para os porões. Nós seremos perseguidos, mas nos tornaremos mais fortes. Posso ouvir um amém? Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E isso já está acontecendo. Você acha que os pockets nas universidades são o quê? Já são balões de ensaio para as questões que irão acontecer.
Vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos voltar a ser os underdogs, os subterrâneos, os undergrounds. E os prédios não terão o mesmo sentido hoje. Não terão o mesmo valor hoje. Quanto mais eles nos oprimirem, mais os fortes vão se revelar. Você crê nisso? Aleluia. Eu falei de Apocalipse 22:11, não é isso? É isso mesmo. Quando chegar aquele tempo, todos os que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem, e aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Aleluia. Amados, por favor, da Mix House, põe para mim o slide 1. Quero fazer aqui algumas analogias aqui. A gente leu que Faraó colocou os homens agora para trabalhar mais, e que eles os fizeram ir para terras ou cidades de tributação. Vamos entender um pouco o que é isso. O primeiro centro de tributação se chamava Pitom, que significa cidade de justiça. Olha só o que Faraó disse: olha, eu vou fazer aqui cidades de tributação, tá? Vocês vão agora trazer para mim os recursos. São cidades celeiros. O termo que a gente usou é cidade celeiro. Tudo que você produzir agora é meu. Você vai trazer para essa cidade. Como é o nome da cidade? Como é o nome da cidade? Não, o significado. Cidade de justiça. Guarde isso. Qual era a outra cidade de tributação? Ramessés, que significa filho do sol ou Deus Sol. Qual era a mensagem explícita de Faraó neste novo tempo, neste novo governo, nesta nova ordem mundial, com esta nova cultura? O Faraó está dizendo assim para os hebreus: eu não quero saber quem é José, não me interessa qual o seu legado, não me interessa a nobreza do caráter de vocês. Agora quem manda sou eu. Eu sou o Faraó, e vocês vão trazer tudo o que vocês produziram para minha cidade, porque eu sou a justiça, e o meu Deus não é o Deus de vocês, o meu Deus é o Deus Sol. Essa era a mensagem de Faraó: não me importa o Deus de vocês, não me importa os acordos do passado, quem manda sou eu, tragam tudo, porque eu sou a justiça, e eu represento o meu Deus Sol. Uau! Sabe o que eu aprendo com isso? Que o diabo está fazendo a mesma coisa conosco. Ele chega lá nos nossos empregos e dizem assim: vamos, trabalhem para mim, trabalhem para mim, trabalhem para mim. Eu vi hoje uma analogia muito inteligente de um CEO da Coca-Cola. E ele diz assim: que a vida são como 5 bolas, 4 de cristal e uma de borracha. Essas 5 bolas significam trabalho, família, amigos, espiritualidade e alma, se não me engano. Ok? Você passa a vida manobrando aquelas bolas, como um malabarista, tentando equilibrar a tua vida entre trabalho, entre as tuas emoções, a tua alma. Você tenta equilibrar a tua vida entre trabalho, espiritualidade, amigos. Faz sentido isso? A gente está ali como um malabarista, tentando manobrar, ou manipular, ou equilibrar as coisas. Mas sempre que a bola do trabalho cai no chão, ela volta, porque ela é a bola de borracha. Porque o trabalho, ainda que você perca o teu trabalho hoje, amanhã Deus pode te dar um trabalho igual ou melhor. Agora, teu casamento, os teus amigos, a tua alma e as tuas emoções são como a bola de cristal. Se cair no chão, você não restaura mais. O
que eu aprendo com essa ressignificação de ontem e de hoje é que o faraó está dizendo assim para mim e para você: vamos, trabalha para mim, trabalha para mim. E aqueles que não discernem propósito, tempo e modo, estão abrindo mão das suas famílias, dos seus amigos, da espiritualidade, das coisas que têm realmente valor, para se meter de cabeça no trabalho. Como se o trabalho fosse um Deus. Como se o trabalho tivesse prioridade nas nossas vidas. E aí aquele CEO diz assim no final: ressignifiquem as vossas vidas, entendendo e dando lugar nas prateleiras certas para as coisas certas. E hoje, o faraó continua pressionando a mim e a você, porque ele é a justiça dele. Mas José deu à luz a uma geração que fazia o quê? Governava com prosperidade e justiça. Quem está aqui? O faraó está dizendo assim: ei, vivam a vida de vocês, mas venham e paguem seus tributos. Ei, brinquem de igreja, façam a igreja, desde que vocês paguem os seus tributos a mim. Do dia para a noite, uma geração ficou para trás. Um povo forte, próspero e multiplicador. Você quer comparar a igreja de hoje com a igreja dos anos 90, irmão? A igreja dos anos 90, meu pastor falava assim: Adriano, Jesus, Maria José, fala, pastor. Havia uma reverência, um temor e um amor. Hoje, os caras te enganam, cospem na sua cara, te manipulam com prazer, fazem pouco do teu amor. Nos anos 90, olhando agora por uma perspectiva errada, havia uma opressão dos maus líderes e havia uma opressão de baixo para cima. Hoje a opressão é de baixo para cima. Hoje são os membros que oprimem os líderes. Sabe por quê? Isso nada mais é do que um retrato da sociedade. Os pais não mandam nos filhos. Então, os filhos mandam nos pais. Os filhos não respeitam os pais. Os filhos não respeitam figuras de autoridade. Os filhos não respeitam os professores. Por que os filhos respeitariam os pastores? Quem está aqui? Sabe o que aconteceu? Versos 13 e 14. Por isso, os egípcios forçavam com crueldade eles a trabalharem pesado e tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar a massa, a produzir tijolos e fazer todo o trabalho dos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Sabe, amados, nós estamos debaixo de uma mesma opressão. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus sempre tem um escape. Há uma opressão sobre nós hoje. Há um lockdown mental sobre nós hoje. Mas essa história começa a ficar linda quando a gente lê os versos 15 e 16. Deus pega um decreto de morte e torna no seu trunfo de vitória. E é isso que eu quero extrair de vocês hoje. Lições também da parte boa. O verso 15 e 16 diz assim: o faraó. O que o faraó visava fazer? Lembra o que eles falavam? O que a gente leu? Que o faraó tramava planos contra eles, lembra? Olha o plano de faraó. Olha só. Faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Olha o plano. Se for menino, matem o bebê. Vou repetir. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Aqui há uma mensagem poderosa e implícita. Preste atenção, não se distraia. Faraó estabelece um decreto para as parteiras: mate os machos, mate os meninos, matem os varões e deixem as mulheres. Será que você já ouviu alguma história parecida lá com Jesus e Herodes? O nosso
pop-up tem ali a marca no umbral. Matem os meninos. Faraó é explícito. Meu plano é acabar com os machos. Por que acabar com os machos? Eu esterilizo toda uma geração. Eles são numerosos, eles são pujantes, eles são fortes, eles são nobres, eles se tornarão melhores do que nós. Nós precisamos esterilizar a geração. Mate os machos. Mate os machos. Mate os machos. Assim, a gente impede que eles se multipliquem. O que Faraó está aqui falando? Olha, quando eu aniquilar os machos, eu aniquilo também o sacerdócio deles. Eu aniquilo as plantas arquitetônicas dentro deles. Quando eu matar os machos, eu mato os propósitos e os desenhos eternos que eles carregam. Porque Faraó sabia, e ele sabia de verdade, literalmente, que nasceria um menino, um libertador. Sim ou não? Moisés. Então esse decreto se torna, de fato, um decreto de morte para uma geração. E eu te pergunto, em agosto de 2024, o mesmo Faraó, Satanás, você acha que ele está onde? Lá no resort? Ou você acha que ele está em Vegas jogando? Onde você acha que Satanás está? Você acha que ele parou de tramar? A última reunião que a gente teve, a pastora Vanessa trouxe um tópico muito claro e muito importante. Ela disse assim, não tem homem na igreja. Com outras palavras, você falou isso. Faraó já esterilizou a igreja. Não tem homem na igreja. 2 cultos atrás eu preguei, eu disse, tem homem aí? Faraó odeia a ordem divina. Faraó quer matar, sabe o quê? A hombridade. Você acha que em 2024 o inimigo vai matar os homens? Literalmente? Maybe. Talvez. Vontade dá. Não! Ele quer esterilizar uma geração. Tornar os homens eunucos espirituais. Homens sem sêmen. Sêmen, de onde deriva a palavra semente? Homens sem semente. Fiquem dentro da igreja, mas não se reproduzam. São fracos mesmo. Eles estão brincando de igreja. Eles estão para lá e para cá. Nos seus desejos e devaneios, nas suas vãs propostas de ser igreja, indo ali, aqui, acolá, come um dia ali, come um dia aqui, dá um rolê um dia ali, um dia aqui, blá, 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 fofoca para cá, fofoca para lá, estéreis, roubando a igreja, quebrando a igreja, de dentro para fora. Repita comigo, de dentro para fora. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, aliás, Faraó, ontem e hoje, remova a masculinidade. É o mesmo Faraó e os mesmos decretos removam a masculinidade. É por isso que quando surge uma figura de liderança, um Josué, um Elias, quando surge um Moisés, que confronta a ordem vigente do sistema vigente, ele é prontamente combatido pelos de dentro. Experimente se levantar dentro da igreja para estabelecer ordem e corrigir alguém. Em agosto de 2024, quem é você? Remova a masculinidade dos homens, desconstrua a masculinidade, arranque a virilidade do macho. Ao mesmo anjo da morte que passou nas casas com os umbrais manchados, este mesmo anjo está clamando
para que esta geração, em Arujá, em São Paulo, no Brasil e no mundo, não dê a luz a homens sacerdotes. Mas eu declaro que eu e você somos úteros proféticos, sim. Mas nós precisamos despertar e aproveitar o processo. Você tem a chance de provar a sua hombridade. Eu não estou falando de macheza, tá? Eu não estou falando de nego macho não, tá? Que macho tem que apanhar na cara. É covarde. Estou falando de hombridade. Estou falando de masculinidade. Não estou falando de macho. Macho tem que pagar. Os machões tem que ir para a cadeia. Homem brabo que bate em mulher, que é covarde, tem que ir para a cadeia. Eu não estou falando disso. Faz sentido? Eu estou falando de hombridade. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de integridade. Eu estou falando de valores. De quem já morreu para si e tem o Cristo habitando em si. Eu estou falando de valores. Homens que têm coragem de defender valor e não se sentam à mesa de escarnecedores. Homens que têm peito para ficar mal na foto, para ser cancelado com prazer. Não, eu vou fazer aqui uma média, sabe como é que é? Porque aí eu saio daqui, depois eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, eu vou para outro emprego. O diabo continua tentando esterilizar uma geração, e isso acontece já há um bom tempo. É um advento que acontece desde os anos 50, com a revolução cultural, depois da Guerra da Coreia, com a geração dos boomers, os baby boomers, com a geração Woodstock, pode tudo, sexo, drogas e rock and roll. É a geração bitomaníaca que trouxe toda essa liberação sexual, toda essa liberação. É o mesmo discurso do pai do satanismo, Anton LaVey, que diz assim: é da lei. É da lei, faça tudo que está na tua vontade, é da lei. O próprio diabo é o mesmo espírito. Você acha estranho todo esse discurso violento que todo mundo faz contra os valores da família? Por que tanta violência? Outro dia eu estava conversando, uma das pessoas que eu mais amo na vida, e eu vi a pessoa se levantar e irado. Sabe por quê? Porque eu estava ensinando para ele o que era o dinheiro à luz da Bíblia. Eu falava assim: olha, a Bíblia diz que o dinheiro é um Deus. Se não fosse um Deus, Deus não diria que era um Deus. E o dinheiro é o segundo assunto mais falado na Bíblia. Então, olha, presta atenção, porque o diabo, ele é astuto, e Deus está dizendo que o dinheiro é um Deus. E a pessoa se levantou e eu disse: está vendo como o dinheiro é um Deus? Quem está aqui? Você acha estranho toda essa violência contra os valores judaicos cristãos? Lembre-se que o Deus do Egito é um sistema, uma mentalidade, que assim como foi ontem, é hoje, fomenta um mundo feminino. Vou repetir: fomenta um mundo feminino. Um mundo onde os homens não sejam homens. Vocês conseguem compreender isso de verdade? Ou eu estou falando algum absurdo aqui para vocês? Pode falar comigo, depois você me procura no final. Nunca se viu homens tão fracos, homens tão mimizentos, homens sem freio, homens sem temor, homens efeminados, homens estéreis. Sabe por quê? Porque houve um câmbio, um shift de mentalidade. Trocaram a cultura, trocaram o chip, implementaram um governo onde agora os homens são manipuláveis. São homens que não geram. Nunca se viu tantos casais que agora tão deliberadamente não querem ter filhos. Não estou falando de casais que não podem ter filhos. Estou falando casais que podem ter filhos, mas deliberadamente não querem ter filhos, para não terem trabalho. Eles preferem cães e gatos. Pastor, por que você está falando isso? Porque há uma verdade implícita nisso. Uma guerra espiritual implícita nisso. Sabe por quê? Porque Deus nos manda encher a terra. Sabe quem enche a terra hoje? Os muçulmanos.
A gente está em meio às Olimpíadas da França, um país que há 200 anos desce ladeira abaixo. 200 anos de decadência moral. Talvez o povo mais culto do mundo, de cultura mais rica. Em 50 anos a cultura da França acabou. A França está totalmente islamizada. Um povo totalmente miscigenado. Você não encontra francês. Você vai para Paris, você não encontra mulher. Sabe qual é a retórica, a narrativa dos muçulmanos? Reproduzam, tenham filhos. Enquanto os muçulmanos têm 8, 10 filhos, os cristãos têm cães e gatos. Triste. Quem está aqui? O homem está se tornando um eunuco espiritual. Homens que não geram. Ou, na pior das hipóteses, sabe o que Faraó quer? Mistura. Ele quer homens que não sejam sacerdotes. Que não sejam homens de governo. Sabe o que ele faz? Ele quer engravidar as mulheres de Deus com homens que não sejam sacerdotes. E a história só se repete. Sabe como ele faz isso? Fazendo com que as mulheres gerem fora da aliança do casamento. Fazendo com que elas gerem com estranhos à vontade de Deus. Nós tínhamos aqui um ministério, e temos ainda, o Firewall, que visa cuidar do coração dos adolescentes. E a gente ensina como os adolescentes, a pastora Vanessa ministrava também, né? Ensina como os adolescentes devem guardar os seus corações dentro dos seus relacionamentos. Eu ouso dizer que 90% daquela geração para a qual nós ministramos, 90% da geração que ouviu, mas não praticou, engravidou, separou, se perdeu, desviaram. A moda hoje, o que é? Já que não tem um homem, já que não tem macho, eu vou fazer uma produção independente. Certo? Eu vou escolher um cara cheiroso, bonito. Vou escolher um Saul. Vou escolher um cara bacana, um bonito, um bodybuilder, sei lá. Cada um tem um gosto, né? Eu não gosto. Vamos fazer uma produção independente. Está na moda. É o novo normal. Ora, por que eu não posso ter um filho? Eu vou ter um filho com meu brother, com meu amigo. É meu amigo desde a infância. Eu até gostava dele. Fora da aliança do casamento. Mistura. E aí vem para a igreja. Carregando também um legado. Quem está aqui? Para o governo desse mundo, presta atenção. É melhor morar sós com as amigas do que casar. Que esse negócio de casar? Você abre o YouTube e você lá vê um monte de mulher reclamando que não tem homem. Sim ou não? É o que mais tem. A mulherada chorando. Não tem homem. E não tem mesmo. Tá certo que elas não se valorizam. Mas não tem mesmo. Não tem. É melhor morar com as migas do que casar com um homem que governa. Você quer ver um câncer para a sociedade? É mulher boa casando. Leia-se o que é mulher boa, tá? Cheia de mulher com virtudes, mulher de Deus, casando com um homem covarde que não governa. Que câncer que é para a sociedade isso. Misericórdia. É a mesma coisa acontecendo. Glória a Deus, que Deus sempre tem um plano. Ele sempre tem um escape. E aí nós chamamos à tona em nossa história as protagonistas, as parteiras hebreias de nomes corriqueiros. Sifrá e Puá. São nomes de mulheres que representam a igreja,
que representa eu e você, onde nós nos encontramos, ou deveríamos nos encontrar. Essas mulheres aparecem e são suscitadas, são sacadas de dentro do povo, de dentro da igreja, debaixo de um decreto de extermínio e infanticídio. Uau! Que cenário perfeito para ser chamado para governo. E detalhe, dona Denise, elas eram mulheres. As mulheres viviam à margem da sociedade. As mulheres não eram nada. Ao contrário de hoje. Hoje as mulheres que mandam. Hoje as mulheres mandam. E os covardes obedecem. Me amam ainda? Elas foram chamadas debaixo de um decreto de infanticídio. E elas respondem bem. E agora a mensagem se encaminha para o final. O papel das verdadeiras protagonistas. Mulheres simples, que representam a igreja. Mulheres acostumadas a gerar vida, a dar vida. Agora elas são chamadas pelo faraó, não mais para dar vida, mas para se tornarem assassinas. Uau! E agora? E agora? Que conflito moral! Quem tem força moral no dia em que a vida te esmagar? Quem tem força moral para renunciar, para pagar o preço, para ceder o lugar de proeminência no dia em que a vida colidir com as tuas vontades, com os teus planos, com o teu status? Essas mulheres agora foram chamadas para serem assassinas. Detalhe, elas simbolizavam uma igreja. O faraó agora dá uma ordem para elas: levem os machos para o rio, mate-os silenciosamente. Eu lembro do desenho Príncipe do Egito, aquela cena clássica. Se vocês não assistiram esse desenho, assistam. Quando Joquebed, quando a sua irmã, a filha Miriam, põe o bebezinho num cesto e larga no rio, é exatamente o mesmo momento. É um evento contemporâneo. É um evento contemporâneo. Aquelas mulheres foram chamadas para assassinar os machos silenciosamente na água. Sabe o que elas escolheram? Dizer não. Não! Eu sou um útero profético, eu não sou um assassino. Eu não sou um assassino. E eu te pergunto hoje dentro da igreja: tu és um útero profético ou tu és um assassino? Tu és um útero profético ou tu és um assassino? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus nos dá avisos e avisos e avisos, e a bondade de Deus e a sua longanimidade que dura para sempre nos alcança sempre, todos os domingos. Quem tem ouvidos para ouvir? Será que os meus comportamentos são comportamentos anti-Deus? Ou são pró-Egito? São a favor de uma agenda de Deus ou pró-Egito? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha vida no meu casamento? Quais são minhas respostas quando a vida me aperta? Quando a vida me estica? Quando os meus irmãos me jogam no buraco? Qual é a minha resposta? Eu estou respaldando e consentindo com a morte da igreja todas as vezes que eu dou uma resposta errada. Por que será que Faraó e o sistema desse mundo querem esterilizar espiritualmente a igreja e o homem de governo, os sacerdotes? Vão à igreja, mas vão para aquela igreja do entretenimento, ok? Aquela vocês podem ir. Vão para lá. Esse barbudo, gorducho aí, ó, esse cara aí é o cão. Você não pode ouvir um cara desse. Vocês têm que ouvir aquele mano lá, aquele que joga para a galera. Pô, é tão gostoso ouvir aquilo que a gente quer ouvir. É livre. Você é livre. Agora eu tenho uma coisa para te dizer.
Você e eu somos úteros proféticos para essa geração. Você e eu somos úteros proféticos para esta geração. Como disse o Marcelo, este é outro tremendo privilégio pelos proféticos. O faraó quer mistura. O diabo não se incomoda se você viver dentro da igreja assassinando irmãos. Vem para a igreja, mas não precisa ser leal, não precisa ser honesto, nem correto. Quando ficar evidente, você vai para outra, não tem problema. Deixa para lá. Aquelas mulheres, segundo o Talmud, viviam com aproximadamente 500 outras parteiras. Mas aprove a Deus escolherem 2 mulheres específicas para serem a resistência. Quem é capaz de ser a resistência em agosto de 2024? Quem é capaz de ser a resistência em agosto de 2024? Ao invés de temerem Faraó, elas escolheram temer a Deus e não se dobraram ao governo de injustiça. Elas não se dobraram a uma política opressora. Elas não se dobraram a um decreto de infanticídio. Nós temos aqui as nossas ministras do Kids. Mulheres que estão dando a vida pelos nossos filhos. Você já imaginou eu aqui jogando para a galera? Põe o slide 2, por favor, filho. Vamos ver o que significa o nome destas 2 mulheres brilhantes, Sifrá e Puá. Sifrá, olha que beleza, significa livro, Sefer. Também significa formosura ou um livro em branco pronto para escrever. Coisa linda. Lara, tua vida é um livro em branco, pronta para o Senhor escrever uma história de esperança para esta geração. Vanessa, tua vida são páginas em branco onde o Senhor tem a preeminência de fazer de você a protagonista de uma história que vai ser bálsamo para gerações, inspiração para gerações. A sua vida, a sua testemunha, a sua história é real. Escolhas. Aquela mulher escolheu ser um livro em branco para Deus escrever. Ela poderia ter sido um livro em branco para Faraó escrever uma história. Mas a história escrita na vida de Sifrá foi uma história escrita pelo dedo de Deus. Puá significa esplendor, esplêndida. Puá, veja só, era descendente da tribo de Sacar, homens que discernem propósito, tempo e modo. Puá era também um nome cananeu que significa menina ou moça. Agora veja que curioso. Na verdade, Sifrá e Puá, alguns estudos dizem que eram nomes fictícios. O Fábio está aí? Fábio, depois você me ajuda, você que é mestre. Eu fui estudar um pouco mais profundamente hoje. E Puá realmente é uma expressão que aponta para Miriam. Mas dizem esse estudo no qual eu fiz que Sifrá é Ioquebede, a mãe de Moisés. E Puá era o nome fictício de Miriam, irmã de Moisés. Obviamente não haviam elas somente de parteiras. Eu já disse, haviam 500 parteiras no Egito. Mas ele chamou a dedo estas mulheres para cumprir a sua ordem. Fala assim para o teu irmão: um novo tempo pede parteiras. Acho que foi o Fábio que falou de novo tempo hoje, não foi, filho? Novo tempo pede parteiras para dar a luz. Então Deus usa essas 2 mulheres, que seriam a representação daquelas que ajudariam agora a gerar esse novo tempo. Mulheres que simbolizavam a ruptura com o sistema antideus, mulheres de coragem e lealdade, mulheres que não se dobrariam ao sistema.
E eu já estou encaminhando para o final. A gente poderia citar outros homens de Deus ou mulheres de Deus. Esther, que não se dobrou. A gente poderia se citar Daniel e os seus amigos, que não se dobraram ao governo, não se dobraram ao sistema. A gente poderia citar também outros nomes. Paulo, Silas, Estevão, dentro das suas peculiaridades, das suas histórias, todos foram úteros proféticos de Deus. Flávio Josefo, historiador, disse que Faraó sentiu-se ameaçado, pois havia um menino, nasceria um macho que aumentaria a glória de Israel e humilharia o Egito. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus, levanta a tua mão, que você é um útero profético para esta geração, e você vai dar à luz a um menino. O menino é a representação dos desenhos, da arquitetura e dos propósitos de Deus, que compreendem aquilo que Ele fará neste tempo, através da tua vida. Você está inseminado, você está inseminada com um menino. Aleluia, aleluia. Nós vamos dar à luz nesse tempo aos propósitos eternos de Deus. Mas nós não podemos nos dobrar. Fala para o teu irmão aí, fique firme. Peço que evitem as movimentações, por favor. Fala assim para ele de novo, fique firme. Não se dobre a Faraó. Não se dobre ao sistema. Não entre em discussão vã. Pode falar, não entre em discussão vã. Irmão, rompa com qualquer tipo de pacto, aliança, simpatia, amizade, com quem não fala a língua do céu. Sabe por quê? Porque o diabo vai colocar do teu lado pessoas para fazer você abortar. Para você abortar. Viram coisas para desanimá-lo, para desencorajá-lo, para intimidá-lo. Não se dobre porque vai nascer. Quem está aqui? Não se dobre porque você é um útero profético. Deus está chamando para fora as parteiras hebreias desse tempo. E a formosura e a esplêndida que somos eu e você. Nós que somos um livro aberto para Deus. Nós que somos puras, ou puros, como uma menina, como uma moça, vamos dar luz a uma nova era, a uma nova geração, a uma geração de homens sacerdotes, não eunucos espirituais. Quem está aqui? Vamos ficar de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente. Eu e você precisamos cortar o cordão umbilical com tudo que te conecta ao Egito. Vou repetir. Você precisa cortar o cordão umbilical com tudo que te conecta ao Egito. Falo de comportamento, falo de hábitos, falo de relacionamentos, falo de deixar para trás esquemas mentais. Sabe por quê? Porque o Senhor está te chamando para o novo. Esqueça as coisas que você viveu. Esqueça as coisas que para trás ficam. Esqueça. Porque Ele é aquele que renova todas as coisas. Esqueça. O Senhor está escrevendo uma nova história para você, menina, menino, moço, moça. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Posso ouvir um amém? Quero declarar para você, você não é estéril. Se você vivia estéril até hoje, eu declaro, você não é estéril, você é fecundo. O sistema do mundo pode querer nos trancar, nos calar, nos diminuir, nos cancelar, mas eu e você somos ventres proféticos. E nós vamos dar a luz. Meu irmão, receba isso. Receba isso. Seja proativo, receba. Não fique caçando borboleta. Deus está falando contigo. Nós somos ventres proféticos. E o diabo está tentando nos calar, nos cegar, nos esterilizar, roubando a nossa masculinidade. Dentro da igreja, pode ficar tranquilo.
Não, não, nós somos fecundos e nós não vamos nos calar. Tomar decisões impopulares. Está disposto a tomar decisões impopulares? Cifrar e Puá correram todos os riscos. Elas correram todos os riscos, porque aquele decreto, se não obedecido, obviamente, recairia sobre elas. Você está disposto a tomar decisões impopulares, irmão? Você está disposto a correr risco de morte? Verso 20 diz que elas quebraram o decreto, e quando fizeram a coisa correta, apesar de impopular, Deus as abençoou. Deus as abençoou. Deus está transferindo riquezas hoje para aqueles que são quebrantados de espírito. Quem crê nisso? Eu sei que avançou um pouco o tempo, mas presta atenção, a gente está encaminhando para o final. Deus está transferindo riquezas para os quebrantados de espírito e para os pequeninos. Deus está nos dizendo: olha, o Egito vai espernear, o Egito vai reclamar, mas vai nascer. Fica firme, fica posicionado, porque somos úteros proféticos para o destino de muitos. Às vezes você não está vendo um amigo na escola, teu marido. Você nasceu num berço evangélico, e o teu marido, o teu pai, a tua mãe estão lá há anos, mas de repente, quando você menos imaginar, puf, desperta, floresce, nasce um menino. Nasce um menino, vai nascer, vai nascer. Sabe, meu irmão, onde só havia choro e esperança, eu quero declarar que você vai dar à luz a justiça onde só havia injustiça. Você vai dar à luz a esperança aonde só havia desesperança. Se você acha que foi bom ontem ou que foi ruim ontem, não se compara àquilo que está por vir. O melhor está por vir. Há um decreto de morte sobre a igreja, há um decreto de morte sobre esta geração, mas nós daremos luz a uma geração forte, a uma geração pujante, a uma geração comprometida. Mais baixo um pouquinho. Êxodo 1:17 diz assim: mas as parteiras temiam a Deus. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Eu declaro que nós somos uma geração de homens que temem a Deus. Homens que tememos a Deus, que preservamos a vida e os propósitos de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de exterminar, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, não negocie nada, porque vai nascer um menino. Não negocie valores, porque vai nascer um menino. Não negocie valores. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão no teu trabalho, no teu casamento, nas questões que te envolvem, porque vai nascer um menino. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Isaías 43 diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. É o mesmo rio Nilo, que Faraó mandou afogar os meninos,
foi o mesmo Rio Nilo que serviu de berço para Moisés ser o meu e o teu libertador. Deus é especialista em pegar decretos de morte e transformar em triunfos para a sua vitória. Eu quero declarar, aonde havia sido dado um decreto de morte sobre você, Deus vai tornar um triunfo sobre a tua vida. Era o mesmo rio, o rio que era berço de morte, agora se transformou em caminho para o libertador. O libertador, o mesmo rio. Há um rio em você, há um rio em você, um rio de vida, um rio de esperança. E por onde passar, oh, traz vida, libera vida. Ah, um rio, ah, um rio, ah, um rio dentro de você. Ah, um rio, ah, um rio, ah, um rio, um rio dentro de você. Esperança, rio de vida, rio de alegria, rio que transforma o erro, o deserto, a areia em vida. Ah, um rio que por onde passa, transforma, traz vida, alegria e esperança. Você não sobreviveu à toa. Você não sobreviveu à toa. Eu tenho um plano para ti, mulher. Eu tenho um plano para ti, homem. Você não sobreviveu à toa. Meus planos estão de pé. Você não sobreviveu à toa. Sou eu contigo. Sim, sou eu contigo. Sou eu contigo, sou eu contigo. Sou eu contigo. Você não sobreviveu à toa, mulher. Você não sobreviveu à toa, mulher. Era eu naquele dia. Era eu naquele dia. Era eu. Sim, você sabe que é com você. Era eu. E sou eu. E continuarei sendo eu. Eu sou contigo. Eu declaro a vida sobre homens sacerdotais. Eu declaro uma geração sacerdotal, uma geração de homens fortes, uma geração de mulheres fortes, uma geração de mulheres cujos ventres são ventres proféticos, mulheres que darão à luz a verdadeiros homens de governo, mulheres que darão à luz a homens de governo. Em 2024 nascerão homens de governo. E nós declaramos sobre todo decreto contrário vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Há um rio em você, há um rio em você, há um rio em você, e esse rio sou eu. Há um rio em você, há um rio em você, há um rio em você, e esse rio sou eu.
E os planos que tenho a vosso respeito não serão abortados. E os planos que tenho a vosso respeito não serão abortados. Ninguém vai te calar. Ninguém vai te calar. Há uma voz profética. Há um clamor profético. Há uma trombeta profética no teu espírito. 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 Libera um brado, libera um brado, libera um brado, um brado, um brado. Vive o Senhor, 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 vive o Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor tem nos provocado. Continue orando ao Senhor aí no seu lugar.